Todas essas denúncias de corrupção criaram um clima no país de grande pessimismo em relação à política brasileira. E aqui no Congresso, sobretudo, esse clima domina as mais experientes lideranças políticas que não se animam a fazer uma previsão a respeito dos seus desdobramentos. Ninguém se aventura a fazer qualquer tipo de previsão. E para fazer uma análise desses acontecimentos, convidamos dois deputados de renome aqui na casa, Ibrahim Abiakel, do PP de Minas Gerais, jurista e ministro da Justiça, e Bonifácio de Andrada, que é também um intelectual, sempre preocupado em analisar o fato político, econômico e social. Deputado Ibrahim Abiakel, como é que o senhor vê esse imbróglio, que na verdade a crise é tão complexa, envolve tantos aspectos relacionados, seja com a estabilidade das instituições, seja com a estabilidade do governo, que muita gente aqui está apreensiva que a crise política acabe se transformando numa crise institucional. Bom, no curso da nossa história republicana, nós já tivemos alguns momentos semelhantes a isso. Acusações de corrupção, comissões parlamentares de inquérito, acontecimentos que sacudiram profundamente a opinião pública nacional. O que eu não acredito é que tenhamos tido uma crise tão abrangente, né? Que alcance tantas pessoas e que envolva tantos esforços na sua apuração. Nós temos hoje 5 comissões de apuração desses mesmos acontecimentos, entre comissão de sindicância, comissão de ética, CPIs, etc. Isso leva a crer que nós atravessaremos ainda um bom período de investigação, sem que até agora essas investigações tenham encontrado uma orientação precisa no sentido de concretizar provas. O ambiente é de perplexidade, é também de temor com o futuro das instituições, mas o que mais me preocupa é que sempre cabe ao poder político, que é o Congresso Nacional, e no caso atual, mais especificamente à Câmara, encontrar solução política para uma crise de natureza política. E nós não estamos vendo, nos corredores, nos gabinetes, no plenário, ainda nenhum fio condutor, nenhuma inspiração que se possa considerar uma esperança. Que faltam grandes lideranças para conduzir. Todos nós sabemos que a política deixou de seduzir aos moços de talento, aos moços de futuro. E o que está se verificando é que a Câmara está dispensando grande parte da inteligência dos brasileiros para o trabalho legislativo, para a vida política. E à medida em que essas crises se aprofundam, em que o desalento se torna maior, é natural que mais pessoas promissoras se afastem da atividade política. Deputado Bonifácio de Andrada. Como disse aí o deputado Ibrahim Abiakel, nós estamos tendo uma crise muito séria, né? E uma crise que, na história republicana, ela pode ter encontrado outros momentos, mas talvez a gravidade desse instante que nós estamos passando tenha, assim, contornos mais estranhos e mais perigosos. Eu faria, assim, uma análise a partir do sistema. Mas participaria dessa análise, partindo das premissas do regime de governo que nós temos. Nós somos um regime presidencialista. É curioso, se nós tivéssemos um regime parlamentarista ou um regime presidencialista parlamentarizado, no caso da França e o caso de Portugal, de imediato a crise seria superada. Claro. Porque o presidente nomearia um novo primeiro-ministro, organizaria uma nova equipe e a nação se sentia devidamente resignada e, sobretudo, o problema superado. Mas dentro do sistema presidencialista, uma crise dessa tem uma gravidade muito maior que dentro do sistema presidencialista parlamentarizado ou dentro do parlamentarismo. Porque o que acontece é o seguinte: numa crise como essa,
se a pressão da opinião pública contra o Poder Executivo for muito grande, a única maneira de resolver o problema é afastar o principal responsável, que o cara é o Presidente da República. No regime interparlamentarista, o principal responsável é o primeiro-ministro. Ele é afastado, faz parte do sistema. O Presidente não está fechado, é um sistema fechado, é um sistema, não só um sistema fechado, como ele é um sistema pouco flexível. Rígido. Daí a crise do presidente Collor. Né? O presidente Collor foi levado realmente àquela situação, também porque o sistema de governo ele dificulta o processo de soluções. Isso quer dizer que então, ele pode descartar a hipótese do impeachment. Não tem dúvida. O impeachment ele é uma hipótese constitucional. Falar em impeachment, digamos assim, é uma atitude que muitos poderiam dizer que é uma atitude de oposicionista, mas não fala como posicionista, fala como analista, né? Como uma coisa ligada a sujeito constitucional. Mas não quer dizer que estamos numa situação de impeachment, mas eu quero apenas mostrar que, embora nós estejamos numa situação de impeachment, o sistema que aí está, ele não colabora com os homens, com a solução dos problemas. Então, por isso, no meio deputado de Bahia Biacco, a Câmara tem que inventar. O Congresso tem que inventar. A Câmara Senado tem que inventar uma solução. Porque é curioso, dentro da organização que nós temos, as peças congressuais, eu não sei se no regime presidencialista, que são as CPIs, as comissões de inquérito, ao contrário, elas apagarem o fogo, elas aumentam a confusão, aumentam o problema, não é? No regime parlamentarista, não. Tem novos grupos políticos, se seriam os CPIs, e procuram conversar, analisar, encontrar soluções e conciliação. No regime presidencialista, não, que aliás nós lembramos isso dos americanos, que é o regime clássico, né? Estado da CPI. CPI, indiscutivelmente, é uma fogueira a mais. O senhor sabe que todo mundo fala no suicídio do Getúlio, no atentado da Rua Toneleiro. E se esquece da CPI, da qual seu pai fez parte, o deputado José Bonifácio, que foi a CPI que deflagrou a crise que resultou no suicídio, porque o atentado foi a gota d'água, né? Ela provocou a irritação. A CPI da última hora, enfrentando aquele cipual de financiamento que o Ricardo Jafé para o Samuel Weiner, que deflagrou a crise. Daí o deputado Bahia vai concordar comigo. Daí é o seguinte, o presidente, ele está na realidade, é curioso, né? Como é que o regime parlamentar é um regime mais natural. O presidente está nesse momento atuando como se fosse um líder do regime parlamentarista. Ele está procurando partidos para apoiá-lo. É tipicamente não é uma atitude do regime parlamentarista. Porque no regime presidencialista, a configuração das forças, logo depois da eleição, elas são estabelecidas, né? Então o presidente está caçando. Está levando um pedaço do MDB. E uma parte já protestou. E a parte que controla a máquina do partido. É exatamente isso, né? Sem dúvida. Você não acha curiosa essa posição do MDB? Uma facção que é comandada pelos 7 governadores, tem o controle da máquina partidária, tanto que já revelou maioria numa convenção nacional recentemente realizada, e estão invocando decisão dessa convenção que recomendou o afastamento dos cargos sob pena de desligamento. E agora estão querendo aplicar o desligamento. Estão querendo não. Já vão comunicar à Justiça Eleitoral os nomes dos ocupantes dos cargos pedindo o desligamento. Como é que o senhor vê isso, deputado? Eu vejo isso como... Eu vejo o PMDB desempenhando um papel político de partido político, né? Ele tomou deliberações em suas instâncias competentes e não aceita que as pessoas divirjam dessa orientação para satisfazerem ao seu destino pessoal. E ao tomar a grave iniciativa de afastar 3 ministros do Estado dos seus quadros, ele demonstra que é um partido, em primeiro lugar, que tem espinha dorsal. Tudo isso mesmo. Demonstra que tem seriedade. Coisa que não está acontecendo com os outros partidos, que se caracterizam exatamente pela mobilidade e pela plasticidade, né, no que diz respeito à conduta dos seus parlamentares. O que nós desejamos para o Brasil são partidos assim, né, que sigam a sua orientação e que paguem o preço da obediência a essa orientação. Agora, curioso nisso, deputado Ibrahim Biacco, é que a maioria das bancadas na Câmara e no Senado, são 52 deputados,
e a maioria, 19 dos 23 senadores, ou 20, tem posição contrária à do partido. Estão adotando a posição de apoio ao governo. Sim, mas se o PMDB continuar nessa mesma linha de rigidez na sua disciplina, ele tenderá a absorver os deputados que hoje divergem da sua orientação. O que um partido não pode fazer é admitir continuamente, repetitivamente, atitudes de desrespeito à orientação da direção partidária, porque ele aí caminha mesmo para o fracionamento. O PMDB pode vir a pagar um preço momentâneo, mas ele seguramente agiu como um partido político que busca a disciplina dos seus membros. E acho isso demais, como diz o deputado aí, com muita certeza. Eu vou dizer, dentro desse painel que nós temos diante de nós, desse cenário, essa posição do PMDB é a primeira demonstração assim, inequívoca de uma liderança forte e firme em favor de objetivos claros. Todos os partidos estão, diz o deputado Brian, todos os partidos estão numa posição assim de contemplação, de observação e de até de insegurança. Até precisa essa insegurança decorra de propósitos sérios. Mas há uma insegurança. E o PMDB não. Assume uma posição que é uma posição, aliás, pouco conhecida na história republicana, que está querendo ser passado no governo. As tendências todas do presidencialismo do governo. Agora, os senhores não notam certa benevolência das principais lideranças da oposição em relação ao presidente da República? O que todos os jornais, inclusive do exterior, estão registrando, grandes jornais da Europa, dos Estados Unidos, é que há uma benevolência muito grande das lideranças com a posição do presidente da República. Todos parecem interessados em levar isso até a eleição do ano que vem. Não é bem isso, não. Eu acho que há uma certa sinceridade nisso. Todo mundo sabe que, na realidade, a figura do presidente Lula, com os seus propósitos, o seu modo de ser, a sua modéstia, não se casa muito com a agressividade marxista dos principais líderes do PT. O PT é dominado por uma máquina de inspiração marxista, isso não tem dúvida. Não é, bem? É uma máquina de inspiração marxista. E eles agem dentro dessa linha. Inspiração stalinista. Sim, pode ser stalinista, como você falou, mas é marxista, né? E até mesmo alguns episódios que ocorrem, que estão contados aí em relação à Câmara, tipicamente daqueles que querem atingir os fins ou ler os meios. Não tem dúvida disso. Na área política. Até em termos pessoais, eles não querem se enriquecer pessoalmente, não. Eles estão fazendo um processo político de poder. Não me parece que seja essa a figura do presidente Lula. O presidente Lula, no fundo, é um homem de formação cristã. É um homem simples. É um sindicalista que sabe falar, sabe conversar. Pois é, e sabe conversar. E desde essa altura está surpreendido com a liderança do PT que o elegeu. Ele deve estar surpreendido nessa altura. Deve estar até um pouco, digamos assim, atingido psicologicamente. Mas eu acho que a questão é um pouco nessa linha. Não acho uma coisa por essa linha. Eu considero que é necessário fazer uma observação. Esse regime que está presidencialista, quer dizer, esse presidencialismo imperial que nós obedecemos, exige da figura do presidente da República uma liderança muito forte. Porque tudo emana do presidente, tudo recai no presidente. O presidente é a mola mestra do regime. Então, nós estamos observando agora o seguinte, na medida em que a crise toma posse do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, ocupa a imprensa e tudo mais, o que se era de esperar era um presidente não autoritário, mas um presidente com muita autoridade, um presidente capaz de ações enérgicas e imediatas, porque ele, presidente da República, é o depositário de duas responsabilidades distintas. Ele é ao mesmo tempo o chefe de Estado e o administrador-geral da nação. E o líder político principal. O líder político principal. É que o presidente encarna tudo isso. E ele, então, tem que mostrar uma liderança muito forte que conduza o país, conduza as instituições, até exerça uma enorme influência sobre o legislativo, a fim de que o seu governo possa gerar frutos, possa realizar ações. Né?
Nós estamos notando, acabamos de notar, como o deputado Bonifácio Andrade demonstrou muito bem, que o partido tinha uma força atuante, tinha uma organização muito mais operosa do que a figura do próprio presidente da República. Então nós estamos vivendo um contrassenso, estamos vivendo uma situação em que o presidente da República se comporta mais como chefe de Estado do regime parlamentarista do que como presidente de uma república presidencialista. Daí porque eu acho que a crise tende a prosseguir no tempo, porque ele carece de ações efetivas, enérgicas e imediatas do presidente da República, e porque, não vindo de lá nenhuma ação, fica sob a responsabilidade da Câmara encontrar soluções dentro de um clima muito adverso. Agora, se o senhor, nessa sua análise, que a crise prossegue, desculpe, que a crise prossegue, o senhor também admite a hipótese de que a posição do presidente da República possa vir a ser atingida? Não. Porque ninguém pode, como diziam os gregos antigos, depende dos fatos, quer dizer, do acaso. Se uma revelação surpreendente, de grande magnitude, atingir o presidente da República, não se pode descartar essa Aí é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese. Então, está cheio de hipóteses. É hipótese, né? Mas afastado dessa hipótese, o que todo mundo pensa no íntimo com relação... E torce, né? Com relação à situação anormal em que vivemos é o seguinte: quando se pensa na instituição presidência da República e não na presidência, devagar que o andor é de barro. Quer dizer, ninguém tem interesse em precipitar esses acontecimentos na direção do presidente da República. Não é? Então, nós vamos acompanhar as suas apurações, essas coisas todas, pelo mês de julho, pelo mês de agosto, setembro, com uma alternativa. Ou isso se esgota por si mesmo, ou isso se agrava terrivelmente. Agora, no caso de isso se esgotar por si mesmo, a atual legislatura ficará tremendamente marcada perante a opinião pública pela falta de reação. E se essas reações vierem, como sempre, elas podem pegar alguns e salvar outros que talvez devessem ser os mais punidos. Já aconteceu isso aqui. Agora, dentro dessa linha do caso daí, há um caso também interessante. Na medida em que o presidente da República ele começa a entrar em conflito com o próprio partido dele, o PT, na medida em que ele começa a se afastar, tem dificuldades, né? Até mesmo entrar em conflito, a atividade política é uma atividade muito dinâmica. Outros grupos começam a se aproximar dele. O que eu vejo é que o presidente Sarney, o ex-presidente Sarney e o presidente Renan Calheiros, juntamente com a facção do PMDB, estão se aproximando do presidente da República para preencher o vazio que o PT deixou ali ao redor dele. Sem dúvida. Então aí poderá ocorrer um fato engraçado, né? O presidente da República pode alterar um pouco o comportamento político e as tendências dele, né? Porque o PT é um partido muito radical, não aceita determinado tipo de comportamentos e pode ser passado ao presidente. Essa análise do estou perfeitamente de acordo. Subscrevo inteiramente. É até bom que essas duas figuras se tornem as mais próximas. Porque não havendo vácuo em política, se não forem esses dois, serão outros. Isso mesmo. Ainda bem com ela, vocês talvez não aconteça. Deixar o poder vago, né? Vago, Agora, qual o papel? O senhor falou que a Câmara, o Congresso, tem que abrir uma perspectiva de solução para a crise, uma saída. Qual seria essa saída? Porque, como disse o deputado Bonifácio de Andrada, o regime presidencialista é um regime muito rígido, muito inflexível, né? Qual seria uma saída política? O que se podia imaginar como uma saída política para tentar arrefecer o ímpeto dessa crise? Nós temos algumas linhas de conduta que deverão ser seguidas. Elas saíram um pouco de foco em virtude dos acontecimentos que temos assistido ultimamente. Uma reforma política que paulatinamente transforme o modelo das nossas eleições e que atraia para a atividade política novos valores, a juventude mais promissora, as pessoas mais convencidas da sua capacidade de prestar serviço da nação,
poderá, em futuro próximo, renovar profundamente a representação parlamentar, melhorando-a intelectualmente. É uma necessidade que o país possui. De outro lado, os deputados mais responsáveis estão muito atentos à evolução dos acontecimentos, conversando muito e buscando a possibilidade de uma solução que possa ser encorpada, possa ser fortificada para normalizarmos essa situação. Uma coisa que o deputado Bonifácio Andrada deixou implícito, que é muito importante, se nós tivéssemos um regime parlamentarista, o primeiro-ministro já tinha caído, o governo já tinha sido dissolvido, novas eleições já teriam, a Câmara teria sido dissolvida, novas eleições já teriam sido convocadas, e tudo aquilo que se referisse a ilegalidade, delito, crime, andaria exclusivamente na área da polícia, do Ministério Público. E carregaria de poderes apontados. E isso ficaria para o povo, que teria uma eleição daqui a 60, 90 dias, e para a Polícia Federal, Estadual, para o Ministério Público e tudo. O que nós chamamos para nós, através de CPIs, a responsabilidade de apurar. Na apuração, como ela é televisionada ao vivo, desperta-se certas vocações cênicas, cinematográficas, que buscam menos a verdade do que a sua própria exibição. Há uma certa galeria de espectadores que lembra a tourada espanhola, exato. Que quer sangue. Isso tudo eu creio que não é favorável à apuração da verdade. Faz-se, em suma, para resumir, produz-se muito calor, mas muito pouca luz. Né? É curioso, o falou muito bem. O regime presidencialista, nós sempre falamos, ele é um regime inflexível e rígido, né? Então, soluções dele difíceis. E aí começam, então, as propostas radicais, às vezes contra o próprio sistema atualmente em vigor. Nós já temos na Câmara duas propostas de convocação da Assembleia Constituinte. Uma do deputado Luiz Santos, e agora o Biro quer convocar uma Assembleia, um Congresso Constituinte para debater determinados itens, né, uma coisa global. Não é o Luiz Carlos Santos, deputado Luiz Carlos Santos, propõe uma solução, um debate global, uma Assembleia Constituinte mesmo, né, embora respeitando as cláusulas pétreas. Então, o regime presidencial é tão fechado que é até difícil conseguir encontro de soluções dentro dele, assim, imediatas. Aquela Constituição de 88 resultou em tanto problema. Então, com restrição da nova Constituinte. Então, começa a ruptura. Como é? O senhor é que são juristas. Tem a ver ruptura. Pode-se convocar uma Constituinte? Não é convocar uma Constituinte. É você chamar o Congresso, respeitar as cláusulas pétreas. Nós estamos mantendo só a Constituição. É qual a Constituição, na sua síntese, são as cláusulas pétreas. Respeitando as cláusulas pétreas, o resto é acessório, você pode alterar dentro, né, do próprio processo que a Constituição estabeleceu. Então aí ocorreria. Mas tem uns que querem realmente, é um golpe de Estado, no bom sentido da palavra, né? Uma ruptura, né? Alguns exigem isso. Tudo isso mostra a dificuldade que o regime presidencialista traz nos momentos de crise, né? E ainda mais o nosso regime presidencialista, que é imperial, como diz o deputado Ibrahim Biacchio, né? Você quer dizer uma coisa, deputado Ibrahim? Não, eu quero dizer que, desgraçadamente para o país, a única solução capaz de resolver a crise de forma adequada é uma solução impossível, é a adoção do regime parlamentarista. Esse tipo de presidencialismo copiado dos Estados Unidos não funcionou. Nunca funcionou. E com a federação de ficção, né? A federação é uma ficção. Se você pegar a Constituição, ele compete à União, 2 pontos. Isso, mas isso, legislar sobre aquilo, você vê que compete tudo à União, aos Estados, não competem eles, não tem competência. E os municípios, você imagina, permita-me o Bonifácio Andrada, o município trata das questões essenciais da vida humana, água, tratada, esgoto, limpeza pública, tratamento de lixo, essa coisa toda.
é tão levado em conta pelo Constituinte brasileiro que, no que diz respeito ao município, assim, compete aos municípios cuidar dos assuntos de seu peculiar interesse. Não é nada. Agora, quando se trata da União, é artigo, é parágrafo, é a linha, é letra, é inciso, a vida inteira. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Muito obrigado pela presença. Deputado Bonifácio de Andrade, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência.